Opa, fala aí colecionadores, beleza? Quem tá falando é Áureo, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E bem, gente, voltando aqui com aquela série que eu já fiz anteriormente, né? Já fiz aqui a saga do Dragon Ball Clássico, saga Saiyajin, saga Frieza. Eu tô trazendo aqui agora pra vocês a saga Cell, né? Vocês podem ver aí, tipo, todos os lançamentos da saga Cell. Mas assim, né? Se você tá chegando aqui de paraquedas e não entende o que vai ser essa série, eu vou estar explicando aqui. Seria muito fácil eu chegar e falar todos os lançamentos da Saga Cell, porque praticamente 80% da linha de Dragon Ball é Saga Cell, né? De certa forma, você querendo ou não. Mas o que acontece, gente? Nessa série eu me propus a fazer um desafio, onde tipo eu tenho que colocar todas as figuras tipo em cada saga, né? Só que o que acontece? Eu não posso repetir figura e também eu não posso ficar repetindo transformação. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Tem muito Goku Super Saiyajin aí, né? A Bandai já lançou muito Goku Super Saiyajin. Então, eu não posso chegar aqui e falar, não, vou botar todos os Goku Super Saiyajin na saga Cell, né, com o mesmo visual. Não, aí eu tenho que ficar alternando, tá, colecionadores? Então, a informação que eu tenho que deixar aqui clara para vocês, muitos personagens que não aparecerem nesse vídeo, eles podem ter sido adicionados nas sagas anteriores. Então, quem quiser, né, vai estar aparecendo a playlist aí, né, no final do vídeo, inclusive, para vocês estarem dando uma olhada aí nas sagas anteriores, a saga Cell. E falando mais uma coisa aqui pra vocês, tá, gente? É que assim, eu vou tentar dar uma explicada de por que que eu deixei tal personagem, por que que eu deixei esse visual. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, tá? E vamos nessa, ok? E bem, colecionadores, já vou começar aqui falando do nosso queridíssimo protagonista, né? A primeira figura que eu deixei aqui nessa lista foi o Goku Super Saiyajin 1.0. Por que que eu quis deixar ele aqui? Já vou dizer pra vocês. Bem, tem outro Goku Super Saiyajin que eu deixei aqui também, só que eu vou citar ele depois. Que, assim, colecionadores, esse Goku eu quis deixar ele aqui porque ele seria o Goku Super Saiyajin antes de entrar na Sala do Tempo. Né? Quando o Goku ainda tá com o cabelinho fofo, aquele, não tá com aquele cabelo muito volumoso. Então eu acho que ele fica bem bacana se for deixar ele aqui, né? Outra figura que eu também deixei aqui, gente, eu já vou falar logo das três versões, né, para vocês entenderem, que eu coloquei aqui os três Gohans que eles lançaram em teoria para Saga Cell, mas aí que eu vou estar explicando para vocês, tá? Eu deixei aqui o Gohan 1.0, porque basicamente eu deixaria ele na forma Super Saiyajin 2 quando ele acabou de virar Super Saiyajin 2, né? O que seria algo bem bacana, bem legal. Eu gosto desse Gohan, eu acho que ele tem um visual bacana, ele tem um visual massa. Também eu deixei aqui o Gohan Super Saiyajin 2 com Battle Damage, que seria ali no meio da luta contra o Cell, o que eu acho algo legal, né? Que aí, tipo, você vai ter um setzinho ali com várias fases do Gohan, né? Quando ele virou Super Saiyajin 2, ele já na luta contra o Cell, né? De Super Saiyajin 2, também eu deixaria aqui, né? O Gohan Super Saiyajin, né? Que é esse último Gohan aí, Team, que a Bandai lançou, que é o Gohan que ele só vem com a Red Super Saiyajin, e aí não tem muita explicação, né? Ele é o visual Super Saiyajin do Gohan, e obviamente ele tinha que estar aqui também, né? Outro Gohan que eu deixei aqui, mas eu deixaria mais por conta da pose, né, da cena em si emocionante, que é a cena quando ele usa, né, o Kamehameha pai e filho. Então assim, cara, esse Gohan realmente tem que encaixar aqui, não tem jeito, né? E falar para vocês que esses foram os Gohans que eu coloquei aqui, né, nessa lista de figuras, porque realmente, cara, um Gohan ia ser para quando ele transforma a primeira vez Super Saiyajin 2, outro Gohan no meio da luta contra o Cell, o Gohan Super Saiyajin normalzinho, básico, e o Gohan Kamehameha pai e filho, porque, meu amigo, essa cena é de arrepiar, né? Vamos ser sinceros. E agora, gente, falando do Vegeta, né? O Vegeta, claro, eu deixei aqui duas versões dele, tá? Que foi, no caso, o Vegeta Super Saiyajin V1, que basicamente, gente, esse Vegeta eu podia ter botado a versão nova da Bandai, o 3.0, mas eu vou estar colocando ele em outra saga, tá? Vocês vão ver futuramente. Mas falando assim, eu coloquei ele aqui por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele é mais magrinho, né, do que o 3.0 novo da Bandai. E outro motivo também aqui é que a questão do traço, né? Porque assim, eu acho, né, na minha opinião, esses Editas 1.0, eles têm os olhos mais arredondados, né? Então, assim, ele lembra mais o início, né, do traço lá do Dragon Ball Z, quando tava no início da saga Cell, né, aquele traço muito quadradão. Então, assim, acho que esse Vegeta, ele tá bem cabível aqui. E outro Vegeta, claro, eu tinha que deixar, eu deixei o Super Vegeta, né, V1, a primeira versão, porque primeiramente
que eu acho o visual fosco bem melhor para essa saga, né? E eu acredito também que ele é mais bonito do que o novo, né, translúcido. Então, assim, eu acho que até pro visual do Vegeta, até a primeira vez que ele vira, vamos dizer assim, um Super Vegeta, eu acho que tá bem bacana deixar ele aqui, né, nessa posição, nessa saga. E agora, gente, vamos falar aqui do Trunks. Aí você pode estar se perguntando, Áureo, tem muito Trunks aí, né, do Z, como foi que você fez esse maramanhado? Já vou explicar para vocês, colecionadores. Eu deixei 3 Trunks aqui, ok? Bem, eu deixei o Trunks V1, vou estar explicando, porque assim, o Trunks V1 ele é um Trunks mais baixinho, né? Ele é um Trunks ali que dá de você colocar, por exemplo, quando ele acaba de chegar para falar com o Goku, Goku, sua doença no coração e não sei o que, isso daí beleza, né? Eu acho que esse Trunks ele encaixa muito bem, né, nessa saga para você deixar ele na forma base, ainda mais que ele vem muito roxinho, né? Outros Trunks que eu deixei aqui, galera, né, que foram na verdade 4, eu coloquei aqui também o Super Trunks, né, o Trunks de 2017, que é aquele Trunks lá, né, que ele vem a Red Super Saiyajin e a Red Base. Aí não tem muita explicação, né? Esse visual do Trunks só aparece na saga Cell, então ele tem que estar aqui, né? E o que é que eu fiz com o outro Trunks, né? O Trunks que ele é com cabelo assim brilhante. Eu deixei ele, se fosse para eu deixar claro na saga Cell, eu deixaria ele na forma só de Super Saiyajin, galera, né? Porque se um tem a forma base, outra a forma Super Saiyajin, dá essa mescla e fica tudo tranquilo, né? Eu acho que é bem bacana, acho que fica bem legal deixar esse Trunks assim. E também eu coloquei aqui, gente, um Trunks que ele tem que aparecer nessa saga aqui também, né? Nesse vídeo, que é o Trunks 3.0, tá? Eu quis colocar ele aqui porque, gente, basicamente, se o outro Trunks eu vou deixar na forma base, esse Trunks aqui eu vou deixar na forma Super Saiyajin, tá? Então, assim, nesse quesito aí, não se preocupem, tá, galera? Porque realmente são formas diferentes, né? Então, tudo bem. E, obviamente, eu também tinha que deixar aqui os Androids, né? O Android 16, 17, 18. Só falando para vocês, eu deixei as versões 1.0 dele sem serem as versões exclusivas, né? E o 16, galera, eu quis deixar a versão V1 mesmo, porque se eu botei o 17 a 18 V1, né, 1.0 sem ser SDCC, o 16 também eu fiz a mesma coisa. E continuando aqui, gente, falando agora de outros Androids, né? Obviamente eu deixei o Android 19 e o Android 20, porque, claro, eles só aparecem nessa saga, então é bacana, né, deixar eles aqui. E o Cell, galera? O Cell a gente sabe que a Bandai lançou 3 Cells, né? A gente sabe que teve o V1, o PCE e o SDCC. Aí o que é que eu fiquei pensando, né? O Cell perfeito, claro. O que é que eu fiquei pensando? Cara, eu tenho que botar um Cell aqui, mas qual céu eu coloco? E eu deixei, gente, para saga Cell, né, o céu PCE. Por que que eu coloquei o céu PCE aqui? Porque ele tem cores mais vibrantes, de certa forma lembra mais o anime, né? Então, assim, eu acho que para encaixar aqui, o céu PCE foi a melhor escolha, na minha opinião, tá? Mas a questão é a seguinte, se você botar outro céu aí, não vai fazer tanta diferença. Eu não quis colocar o SDCC, porque o SDCC é na Komangá, é algo muito específico. E o V1 eu acho ele muito escuro. Então, eu acho que o Cell PCE foi a melhor opção para mim, ok? Também aqui, obviamente, eu deixei o Tenshinhan e o Chaos, né? A versãozinha lá que eles lançaram exatamente para a saga Android. Obviamente, também, além do Tenshinhan e do Chaos, eu deixei também o Yantia, porque, pô, não tem lógica, né? Tipo assim, pô, o Dr. Gero vem acessório para o Yantia dessa saga, que infelizmente, né, Yantia até a Bandai zoa com o cara, que o cara só morre. E também aqui eu deixei, gente, o Kuririn 3.0. Aí você fala, Ari, mas você não falou da 18, não sei o que. Cara, falando pra vocês aqui, esse Kuririn 3.0 ele é bem melhor que o 1.0 no quesito de tudo, né? Tudo nele é melhor, eles corrigiram o problema dos olhos, que o Kuririn tinha os olhos brancos, que isso é do mangá, mas no anime não aparece. Então, vamos dizer que é mais ou menos um problema, né? Mas eu falo pra vocês que esse Kuririn é até melhor, porque ele vem até o saquinho de semente dos deuses, né? O que eu acho bem legal mesmo. E assim, galera, para quem acompanha, né, essa série, quem viu os episódios anteriores, sabe que eu já botei uns pícolos aqui, né? Já sabe que tem um pícolo ali, tem outro pícolo. E o que é que eu fiz, galera? Aqui eu deixei o pícolo Daima. Aí você fala, oxente, como assim o pícolo Daima, Mauro? Bem, é o que eu tava falando pra vocês, né? Porque assim, eu já tinha deixado os pícolos anteriores que a Bandai lançou nas sagas anteriores, né? Então o que é que eu fiz agora? Eu pensei, pô, velho, entre o Piccolo Daima e o Super Hero, o que fica melhor aqui pra saga Cell é o Piccolo Daima.
pelo fato até da questão do que ele vem com a capa, né, a capa de tecido, e de certa forma ele é bem mais completo que o Piccolo Daima não, o Piccolo Super Hero. Então, por isso esse Piccolo tá aqui, né? Tanto é que o Piccolo é um personagem muito importante ali do início pro meio da saga Cell, então, obviamente, ele tinha que aparecer aqui na saga Cell, né? E aí eu deixei o Piccolo Daima. Aí eu vou ver o que eu vou fazer nas próximas sagas com o Piccolo. E continuando aqui, obviamente, né, a gente tem que deixar também aqui a primeira forma do Cell, não tem como eu simplesmente excluir ela, né? Isso é algo lógico, não tem nem o que eu falar aqui sobre ele. Também eu deixei aqui o Mecha Freeza e o Rei Code, porque, sério, o Mecha Freeza e o Rei Code só aparecem nessa saga, né? Então, é o óbvio. Também eu coloquei aqui, galera, o kit, né, do efeito, né, do Goku Super Saiyajin, que eu acho bem bacana, até para você deixar ele batalhando contra o Cell, certo? Uma figura que vocês podem até achar inusitado eu ter colocado nessa saga, mas foi o Shenlong, porque assim, eu poderia ter colocado ele nas sagas futuras de Dragon Ball. Mas assim, ele tem, de certa forma, uma participação importante aqui na saga, a saga Cell, né? Que é quando eles pedem lá, né, para tirar as bombas dos androides. Então, assim, eu acho que até na saga Cell o Shenlong tem uma participação bacana. Então, acho que é bacana ter essa representação do Shenlong para deixar na saga Cell. E para finalizar, eu coloquei aqui também o Goku que aparece na abertura do Z, que é pra saga Cell, certo? Então, assim, cara, eu posso dizer pra vocês uma coisa. Esse Goku aí, o que é que eu faria com ele, né? Obviamente, eu acho que esse Goku ele combina bem pra ser, tipo, a representação depois de sair da sala do tempo, né? Como ele tem um cabelo mais estufado, um cabelo mais bacana, assim, né? E assim, cara, aquele kit de acessórios, né, pro Goku Super Saiyajin e tal, que é pro Goku Full Power, eu acho mais bacana assim você deixar com ele, tá? Eu acho que fica mais bacana porque ele já tá meio que exalando aura e você pode deixar aquela aura nele. Eu acho que fica legal, galera. E falando para vocês aqui que essa foi minha lista de figuras já lançadas para Saga Cell, tá? Diga aí nos comentários o que você mudaria, que figura você adicionaria. Lembrando que aqui é só figura Bandai, tá, galera? Então, assim, eu não posso estar adicionando figuras de outras linhas, figuras de outras marcas, né? Third parties. Mas, assim, eu digo para vocês que é um negócio bem bacana, que eu gostei de ter feito essa lista aqui. E, claro, se alguma figura que a Bandai fez para Saga Cell, em teoria, não apareceu aqui, ela vai estar aparecendo em outra saga, tá? Então fiquem tranquilos porque eu já tenho uma lista aqui do Dragon Ball praticamente todo, da lista dos filmes do Z. Então, conteúdo para essa série eu tenho, meu amigo. E assim, se você chegou aqui e fala: "Ai, mas eu vi o vídeo da saga do Freeza e você não botou o New". Lembre-se, galera, essa série eu não comecei agora. Tá? Então, assim, pode ser que a Bandai tenha lançado alguma figura que não apareceu naquele vídeo porque ainda não tinha lançado, né? Então, falando para vocês aqui, se tiver alguma novidade que a Bandai, sei lá, a Bandai lança um Céu Perfeito 3.0 e ele não apareceu aqui no vídeo, é porque o vídeo eu já lancei antes do lançamento, tá? Então é isso, colecionadores, espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões aí, falem, ah não, eu gostei do vídeo, traz mais. Ou falar, não, olha, você podia ter botado tal figura no lugar de tal figura, ter tirado essa figura e botado ela em tal saga, que eu vou ver a opinião de vocês, vou comentar. Mas então é isso, colecionadores, até o próximo vídeo, até mais, falou e fui. Tchau, valeu!